Fala galerinha, sejam bem-vindos ao canal do Creuza Matemago. Vamos dar continuidade às aulinhas sobre geometria. Então, só para recapitular, nas aulas passadas a gente conversou sobre elementos primitivos da geometria e também sobre ângulos, né? Então, a ideia hoje é fazer algumas atividades sobre isso para tentar, assim, né, dar aquela fortalecida ali nos conceitos, beleza? Então, vamos para a primeira atividade. Ela diz o seguinte: tomando o segmento AB como unidade de medida, então meu AB ele vai ser a minha unidade de medida, já tem um Uzinho aqui, né? Beleza? Indica a medida dos segmentos CD, F, G, H. Um instrumento muito bom para fazer isso tem o nome de compasso, tá? E eu tenho aqui um compasso, vamos buscar para cá. Porém, eu vou tentar ampliar essa imagem aqui, tá, rapaziada? Porque depois eu consigo ampliar, eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar, tá? Ó, então, compasso está aqui, compasso eu tenho a ponta seca, que é a parte do giro, né? E a parte aqui do grafite. Então, é o seguinte, vou pegar minha ponta seca, vou colocar em um dos vértices, beleza? Mais ou menos aqui também, não tem muita precisão. Opa! Era para ter desenhado. E daí eu vou fechar o compasso até o tamanho aqui do meu segmento. Pronto. O compasso é um instrumento, rapaziada, que ele serve para transferir distâncias. Tá? Então eu peguei meu AB, agora o meu AB é essa distância da ponta seca aqui até o meu grafite. Tá? Então eu vou medir aqui, ó. Ele está cabendo uma vez. Vamos lá, com a ponta seca ali, mais ou menos, tá? Duas, também mirou, três, ó. Coube 4 vezes, até que ficou bom. Coube 4 vezes. Então, o tamanho, né? Então, a gente pode escrever assim, ó, a medida do meu segmento AD, não, desculpa, não é AD, que é do segmento CD. O meu segmento CD é igual a 4 vezes o meu segmento AB. Então, 4 unidades, beleza? Então, olhando aqui para baixo, a gente já vê quanto que é o E, né? Então, EF vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 3 unidades. E o último, ó, vai ser 5 unidades, tá? Acho que não preciso medir, né? Então, é uma comparação. O ato de medir é o ato de comparar, tá? Quantas vezes a minha unidade padrão cabe em outra. Pode ser que seja até uma fração dela, né? A gente vai ver aí depois em outras atividades. Beleza? Próxima atividade. Tem a quais são os pares de segmentos colineares e consecutivos. Brother, tem um E aqui de conjunção, essa condição. Então, o que que esse E está querendo, o que que esse conectivo está querendo nos informar? Tem que satisfazer essa condição, que é a condição de colinear, beleza? Satisfazer a condição de colinear e satisfazer também a condição de consecutivo. Então, vamos lembrar, o que que é colinear? Colinear é mesma linha, mesma reta, são segmentos que estão na mesma reta. Ele pede para usar régua, né? Para verificar isso, tem uma régua aqui, vamos ver, ó, tem uma régua aqui, brother. Vamos colocar aqui mais ou menos ali no A, para ver se está orientado. De fato está, né? Então eu tenho segmentos sim colineares, mas esses segmentos que são colineares, eles não são consecutivos. Para ser consecutivo, o que é consecutivo? É um após o outro, né? Então o AB e o BC, eles são consecutivos, mas eles não são colineares, né? Eles não estão na mesma reta. Ok? Então, resposta da A é nu, não tem, beleza? Aqui eu não tenho ninguém que satisfaça essas duas condições ao mesmo tempo, tá? O item B. Quais são os segmentos congruentes? Cara, com segmentos congruentes a gente acabou de ver na atividade passada. São segmentos que possuem a mesma medida. Para a gente ver a mesma medida, ele falou para usar a régua, né? Mas para conferir a mesma medida, a gente também pode usar o compasso, né? Então, olha só, se eu colocar a ponta seca aqui, vamos ver, fechar até ali. Eita, nós. Perdoe aqui, vamos ver, vamos dar o giro até aqui. Vamos
trazer esse cara mais para baixo, até aqui. Então vamos ver essa distância, ó. Daqui até aqui. O que a gente percebeu? Percebeu que esses segmentos eles são congruentes. O AB, geralmente a gente faz um risquinho, né? A gente fala que essa distância tem o mesmo tamanho dessa. Então vocês vão colocar o compasso aí, vocês vão verificar que todas essas distâncias têm a mesma medida. Ora, se tem a mesma medida, todas elas são congruentes. Então, quais são os segmentos congruentes? Então, todos aqui, todos, né? Esses segmentos, eles são congruentes. Valeu? Vamos para a próxima atividade. Observe a figura e classifique as afirmações de verdadeira ou falsa, corrigindo as afirmações falsas. Bora lá. Tem A. Então, tem essa figura aqui, né? Eu tenho o que a gente chama de intersecção entre retas ou segmentos de reta aqui no caso, né? Tem retas, né? Mas não colocaram o nome das retas aqui, a gente pode estar chamando pelos segmentos, tá? Os segmentos BC, então BC, esse segmento, e CE e CE são colineares? Sim, são colineares, visivelmente são colineares, são a mesma reta. E consecutivos? É um depois do outro? Tem o vértice em comum? Sim. Né? Então, ok. Verdadeiro, né? Então, o item A é verdadeiro. Item B, os segmentos AC, AC está aqui, ó, e DE, e DE, então estou relacionando com o AC e o DE, são consecutivos e congruentes? Brother, consecutivo não, porque não tem vértice nenhum. Congruente também, visivelmente, não tem o mesmo tamanho, né? O DE é menor que o AC. Então, essa daqui é falsa. Tá? Aí ele pede para corrigir. Então, corrigiria como não são consecutivos nem congruentes. Tá? Item C. Os segmentos CD, CD e CE, CE são consecutivos? Sim, creus, são consecutivos. Porque eles têm um vértice comum, né, que é o vértice E. Então, esse cara e esse cara, eles são consecutivos. Mas não colineares. De fato, eles não são colineares, eles não estão na mesma reta, né? Então, verdadeiro para cá. Deixa eu apagar ali para não ficar ruim. Vamos para o próximo. Os segmentos AB e DE. AB e DE. São congruentes? Brother, são congruentes? Não são congruentes. Não preciso pegar o compasso, né? O AB é maior que o DE, né? Então, não são congruentes, né? Falsa, né? Então, para arrumar ali, coloca ali negação na frente, né? E o E, os segmentos AB, AB, esse cara aqui, ó, o AB, e o BC, são congruentes e consecutivos. São congruentes e consecutivos. Brother, não são congruentes, né? Consecutivos até são, mas congruentes não. Ó, se eu pegar aqui o compasso, ó, trazer para cá, pegar a ponta seca, colocar ali, trouxer esse cara para cá, alinhei. Vou pegar aqui, ó, isso aqui é a distância daquele vértice até ali, ó. Então, não são congruentes, não tem o mesmo tamanho, né? E consecutivos sim. Então, não são congruentes e são consecutivos, tá? Beleza? Dando continuidade aí, não vai demorar muito não. Observe os ângulos representados abaixo e escreva em seu caderno quais são os lados e vértices de cada um. Isso aqui é meio repetitivo, mas vale a pena a gente ver como é que a gente representa um ângulo. Eu já falei isso aí lá na aula, né? Então, como é que eu represento esse ângulo? O vértice A, ele vai no meio, né? Então, esse ângulo, ele seria representado da seguinte forma. B, A, C e o chapeuzinho, então, no A. Ele também pode ser representado como C, A, B. É o mesmo ângulo. Um eu estou levando a referência para cá, o outro eu estou levando para lá. A abertura é a mesma. Tá? O item B, posso representar como E, D, F. O D aqui, posso representar também como F, D, E. Perceba que nas duas o vértice ele vai sempre no meio. Tá?
Aí ele também pede lado, né? E ele pede vértice. Bom, quem são os lados aqui no item A? Né? Os lados dele. Eu tenho o meu lado AB e lado AC. E o vértice é o A. Vou fazer o item C aqui, né? Não vou fazer tudo não, tá? Vou fazer tudo, não tô afim. O item B, quem são meus lados? O lado DE, lembrando que tem um tracinho, e o lado DF. Tá? Esse aqui é o ângulo e eu deixo a C e a D para vocês fazerem aí. Tá? Então, bem simples. O ângulo é IGH, né? Eu tenho o lado GI, GH e abraço, beleza? Vamos seguir aí. Indica a medida em grau de cada ângulo. Opa! A gente precisa de um transferidor, Creuso? Brother, aqui não porque está escrito, né? Que a gente precisa. Então a gente já viu na aula passada que uma circunferência tem 360 graus, né? Então vamos lá. Então ele quer para indicar em grau. Então, em grau, o ângulo de uma volta é 360 graus. Beleza? O ângulo de um quarto de volta. Bom, um quarto de volta é 360, que é uma volta, dividido para 4. Isso vai dar 90 graus, né? Beleza? Fácil, né? O item C, o ângulo de 3 quartos de volta. Bom, a gente viu que cada quarto de volta é 90. Então, eu tenho 90 aqui, 90 aqui, 90 aqui. Isso vai dar 270 graus. Valeu? O item D, meia volta. Bom, meia volta é 180, né? Metade de 360. 1/8 de volta. 1/8 de volta é os 360, que eu vou estar dividindo para 8. Beleza? Isso vai dar 45 graus. Beleza? E por fim, o F, um ângulo de 3/8 de volta. Aqui é até legal para a gente usar a fração, né? A gente aprendeu como calcular a fração de uma quantidade. Então, na verdade, o que ele está querendo aqui é que a gente calcule 3/8 de 360. Lembrando que o D na matemática é uma multiplicação. Então, aqui é só eu fazer essa continha aqui bem simples, né? Eu acabei de pegar 360 aqui, ó. Até trocar de cor. Posso usar a regra do cancelamento. 360 dividido para 8 é 45. Então, 3 vezes 45 é 45 mais 45, 90, mais 45, 135 graus. Beleza? Legalzinho, né? Geometria é tranquilinho, né? Então, vamos aqui mais para essa atividade. Copie em seu caderno apenas as afirmações verdadeiras. Tá. Juca desenhou um ângulo de medida menor que 120. Esse ângulo pode ser reto? Ó, pode ser menor que 120, ele não disse quanto. Se fosse 119, 1. 1 é menor que 120, né? Então a pergunta aqui está perguntando, esse ângulo pode ser reto? Pode, né? Reto, um ângulo reto é 90 graus, então pode ser menor que 120. Pode ser agudo? Pode ser agudo. Agudo é menor que 90. Se ele desenhar um ângulo de 89 graus, ele é menor que 120, ele é agudo, né? Pode ser obtuso? Cara, também pode, né? Porque o próprio ângulo de 120 já é um ângulo obtuso, né? Para ser obtuso é maior que 90. Então, sim, verdadeiro aí o item A. Pode, né? Tá aqui a palavra pode. Quer dizer que pode, né? Item B. O ângulo obtuso está associado a um giro de menos de um quarto de volta. Menos de um quarto de volta. Vamos ver. Então, ele está dizendo que é menor que um quarto de volta. Um quarto de volta, a gente já fez a conta, né? É o 360, que é um giro dividido para 4. Isso aqui dá 90 graus. Então, ele está dizendo que o obtuso está associado a um giro menor que 90 graus. Então, é falciane esse aqui, né? O obtuso é maior, não é menor, né? Então, isso aqui está errado. Item C. O ângulo de meia volta mede 180. De fato, né? Acabou de calcular ali na atividade passada. Sim, 180 graus. Beleza? E chegamos na nossa última questãozinha, né? Tá bem simples. Então vamos lá. Então tem dois relógios aqui, medições e tal.
Então vamos lá. Item A. O giro que o ponteiro das horas faz em 1 hora está associado a um ângulo de quantos graus? Então o item A aqui ele está perguntando em 1 hora. Em uma. Então a gente tem algumas possibilidades para fazer. No geral, a gente sabe que um giro é igual a 360 graus. E a gente está, um relógio analógico aqui de ponteiro, ele está dividido em quantas partes inteiras, né? Está dividido em 12, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 12. Então é 360 dividido para 12. E o 12 cabe quantas vezes dentro do 36? Cabe 3 vezes, né? Então o resultado seria 30 graus. Então, 360 dividido para 12 é 30 graus. Então, item A, né? O giro que o ponteiro das horas faz em 1 hora está associado a qual ângulo? Então, resposta, né? O ângulo de 30 graus. Os destaques nesses relógios são associados a ângulos de quantos graus? O destaque que ele está falando é esse cara aqui, tá? Então tá fácil, a gente acabou de ver que 1 hora é 30 graus, então é só ver quantas vezes o 30 graus está cabendo aqui, né? Então daqui até aqui, ele coube 1, 2, 3, 4. Então, no item B, esse relógio aqui, ele vai ser 4 vezes o 30, então 120 graus. E no outro relógio, eu tenho daqui até aqui 180, né? Que a gente já viu que é uma reta, né? Vou escrever aqui meio torto, mas então daqui até aqui é 180. Então tenho mais 1 hora que é 30. Então 180 mais 30, 200 e... O que o ponteiro dos minutos faz em 25 minutos está associado a um ângulo de quantos graus? Bom, em 25, vamos pensar um pouquinho aqui, né? Em 25 o que acontece? Ele saiu daqui do zero, 5 minutos, 10, 15, 20, 25. Ele vai estar daqui até aqui, né? Espera aí, eu consigo fazer uma coisinha melhor aqui. Ó. Vou pegar esse relógio como representação. Então, aqui, ó. Opa, 90 até 25 vai estar aqui. Mais ou menos aqui. Então ele está querendo o quê? Está querendo esse ângulo aqui, né? Esse ângulo aqui, esse arco aqui. Então bem simples aqui, né? Cada hora é 30, eu vou ter 30 vezes 1, 2, 3, 4, 5. 30 vezes 5 é 150. Então, o item C, eu vou ter 150 graus, tá? R. Então, 150 graus. Beleza, rapaziada? Então, as atividades são simples, de boa, né? Eu acho que depois fica mais interessante as aulas, mas é uma base, então a gente não pode correr muito disso daqui, beleza? Se chegaram até aqui, likezinho pro Creuso, né? E segue o baile, vamos para a próxima. Valeu, fui!